Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos seguir a nossa viagem pela geologia do Brasil, falando um pouco do Fanerozoico, mais especificamente das bacias, das principais bacias sedimentares que a gente tem aqui no Fanerozoico, tá? Claro, uma pincelada geral. A ideia aqui não é esgotar o assunto, na verdade isso aqui é uma introdução bem introdutória sobre o tema, tá? Mas é para você que não tem tanta familiaridade com o assunto, ou você que quer revisar o tema, você começar por algum lugar. Então veja isso como um começo, tá? Por um lugar, por onde começar e depois aprofundar os estudos. Antes de começar, deixa eu sumir aqui rapidamente, vamos revisar rapidinho o que a gente viu no último vídeo, que foi o pré-cambriano. Tá? O pré-cambriano vai compreender o éon inicial na nossa história evolutiva do planeta Terra, como vocês devem ter visto no vídeo lá de pré-cambriano no mundo. Se não viram, deixo o link aqui embaixo. A gente vem lá dos 4,56 bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos, que é datada a possível idade da origem da Terra, até os 504 milhões de anos. Tá? Lembrando que esses valores absolutos de idade eles variam porque eles vão sendo constantemente questionados, constantemente testados, e novas evidências facilitam a gente a ter mais exatidão dessas idades, tá? Mas é um processo contínuo, então é comum que esses números variem um pouco entre uma leitura e outra que você faça, tá? Então a gente passou pelo Adiano, com a formação do planeta, a acreção, aquela terra bola de fogo, como eu falei lá no vídeo de pré-cambriano. O Arqueano, né, com a consolidação do planeta com a cara, mais ou menos, que a gente já tem, com o início da vida, lembra lá dos estromatólitos, a oxigenação do planeta Terra. Então a gente já começa a ter um pouco de oxigênio nessa atmosfera, ter uma proto-atmosfera. E finalmente o Proterozoico, né, que marca aí o final do pré-cambriano, e marcado pela deriva dos continentes, a formação e destruição de supercontinentes, né, e também o desenvolvimento da vida, a evolução da vida vai ficando cada vez mais evidente à medida que a gente vai chegando perto do Fanerozoico, a gente chega do Cambriano, né? Lembrando que Fanerozoico, vida visível, é isso que quer dizer a palavra em si, né? Recomendo ir nos vídeos de geologia histórica que a gente fala com isso com mais calma. Deixo os links embaixo. No Brasil, isso já do vídeo anterior, de pré-cambriano do Brasil, o que a gente sabe, o que a gente tem? A gente viu no vídeo anterior os crátons, com destaque aqui para o cráton amazônico, o cráton do São Francisco, são os núcleos mais antigos, com as rochas mais antigas que a gente tem aqui no Brasil, tá? E às vezes núcleos arqueanos, constituídos por rochas um pouco mais recentes do Neoproterozoico. Muitas vezes essas rochas acabam sendo não alteradas, mas sim deformadas por ciclos orogenéticos. O nosso principal ciclo orogenético aqui é o ciclo brasiliano. E o ciclo brasiliano, que vai até mais ou menos 500 milhões de anos, ele é responsável pelas deformações de importantes províncias aqui do Brasil. A província Mantiqueira, a província Tocantins, a província Borborema. Tá? Então, sempre que a gente pensar em geotectônica do Brasil, sempre que a gente pensar na história da geologia do Brasil, a história natural do Brasil, no pré-cambriano o que marca a gente é o quê? Núcleos arqueanos dos crátons e o ciclo brasiliano, gerando intensa deformação. Tá bom? Lembrando disso, você já sabe para onde correr, para onde começar os seus estudos. Tá? Eu não gosto de rocha cristalina, eu só estudo bacia sedimentar, eu só estou olhando os fósseis mais recentes, eu só trabalho com coisa mais recente. Tudo bem, mesmo assim o pré-cambriano vai ser importante para você porque eles são a base, são o embasamento das bacias sedimentares do Fanerozoico. Tá? E outra coisa importante, e não menos importante, é que no pré-cambriano do Brasil é que estão os principais minérios, tá? Em termos de exploração, de prospecção mineral aí no Brasil. Então, do ponto de vista de estratégia de prospecção mineral, o pré-cambriano vai ser fundamental para você, tá? Sabendo suas importâncias, revisando, a gente segue. Aqui o mapa geral do que a gente viu do pré-cambriano, pela última vez, prometo que agora a gente começa o Fanerozoico. Ali em rosa escuro os crátons, um destaque para o cráton amazônico do São Francisco, a gente também tem uns crátons do Rio da Prata e etc. lá no sul e outros menores.
mas nem sempre eles são aflorantes, né? Então, lembrando que aqui a gente está mostrando o que é aflorante, lembrando aqui como funcionam os mapas geológicos. E em laranja, os granitóides, né? E, em laranja, tá certo? E os sistemas orogenéticos neoproterozoicos, ou seja, relacionados às deformações do ciclo brasiliano em verde. Então essa é a cara geral do pré-cambriano no Brasil. Claro, cada um desses crátons, cada um desses complexos, cada um dessas províncias e faixas móveis é um mundo de estudo à parte, tá? Mas já sabe qual que é a carinha aqui. E esse monte de espaço em branco, o que, que vai ser? Vai ser justamente o que não está aflorando de pré-cambriano. Provavelmente são áreas cobertas o quê? Por bacias sedimentares mais recentes, tá? Então, vamos finalmente falar do Fanerozoico. Eu vou continuar desaparecido aqui, porque senão eu fico em cima do texto, tá? Lembrando os vídeos de geologia histórica. O que acontece no Fanerozoico pelo mundo? O Fanerozoico é marcado pela evolução da vida, né? E também a dança da deriva continental, os continentes se formando, se deformando, né? Então a gente vai vindo dos 540 milhões de anos, que é o marco ali, com o começo do Cambriano, onde tem a explosão da vida, formação do Gondwana, a gente avança pelo Ordoviciano, né, com as plantas assumindo posições na Terra, imersas, né, o Siluriano com o continente se adaptando, chegando à conformação ótima para abrigar a vida, e finalmente no Devoniano a gente tem um grande período dos peixes e os anfíbios passeando um pouco mais fora d'água, né, os anfíbios que vão ter seu ápice no Carbonífero, juntamente com ápices florestrais aí, que vão dar importantes depósitos de carvão nessas bacias sedimentares que a gente vai estudar. E o Permiano a gente tem formação do Pangeia, né? E ao mesmo tempo mais um processo de extinção em massa. Tá? Os processos de extinção em massa são vários, né? A gente já viu, e inclusive se discute se a gente não está passando por um agora. Mas esse é um tema também para outro momento. Aí a gente fechando o Paleozoico, dentro do Fanerozoico, a gente vem pelo Mesozoico, Triássico, Jurássico, Cretácico, também tem um vídeo só sobre ele aqui no canal, dá uma olhada. E finalmente o Cenozoico, onde a gente tem o Paleógeno, o Neógeno e o Quaternário, né, com os eventos mais recentes, inclusive é nele que está o Holoceno, o momento que a gente vive hoje. Tá? Então, a carinha geral do Fanerozoico é essa. Lembrando, carta cronoestratigráfica. Quer falar de idades? Melhor coisa é olhar para ela. Então o Fanerozoico está aqui, ele começa justamente aqui, esse de corzinha azul aqui. Então ele começa no final do pré-cambriano, ou seja, do nosso período cambriano, que está aqui, e caminha até aqui o Quaternário. Então ele vem até os nossos dias atuais. Tá? Essa é a carinha dos continentes organizados no final do Cambriano, né? E como eles vão ficar no final do Fanerozoico ou nos dias atuais. Então, nesses 500 milhões de anos, a gente vai ver intensas mudanças no planeta Terra, que vão fazer com que o planeta saia disso para isso. Então, vê quanta coisa acontece nesse período que é o Fanerozoico. Além da gente estar aqui, né, da gente poder ter visto toda a história natural através dos registros fósseis, através dos registros em rocha, através da nossa concepção, criação da ciência como a gente conhece hoje, a gente tem no Fanerozoico uma evolução muito interessante do planeta. Uma coisa interessante de se discutir, ainda em questão de tempo geológico, é que, logicamente, o Fanerozoico, por ser mais próximo, né, a gente está falando de idades mais próximas do atual, a gente vai ter um registro de rochas melhor, registro fóssil melhor. Então também a quantidade de informação e a quantidade de divisões que o Fanerozoico tem é um resultado também das melhores informações geológicas que a gente consegue ter. Tudo que é do pré-cambriano acabou sendo muito mais exposto ao intemperismo químico, físico, e com isso muito mais, sofreu muito mais desgaste, e a informação acaba sendo menos detalhada quanto aqui. Bem, Fanerozoico no Brasil. O que a gente tem de importante aqui em termos de Fanerozoico no Brasil? Acontece muita coisa, tá? Aqui eu vou falar só as coisas principais. De modo geral, é no Fanerozoico que a gente tem as grandes bacias sedimentares
sul-americanas e, no caso do Brasil, não seria diferente, as grandes bacias sedimentares brasileiras, tá? A gente tem eventos orogenéticos de menor intensidade, então não vai ter um ciclo brasiliano com a mesma intensidade, com a mesma cara aqui no Fanerozoico. Existem eventos, claro, a gente tem aqui os Andes se formando na América do Sul, mas o registro de grandes eventos orogenéticos realmente é mais intenso até o ciclo brasiliano, ou no ciclo brasiliano. Tá? Mas tem coisas, tem vulcanismo, tem instalação de plútons, como aí no Cretáceo, né, as rochas alcalinas aí, nos entornos da bacia do Paraná. Então não se engane que não tenha coisas acontecendo além das bacias sedimentares. Tem coisas, tem eventos orogenéticos, tem vulcanismo, tem instalação de plútons, mas talvez com uma intensidade menor em relação ao pré-cambriano. Tá? Lembrando que na abertura entre África e América do Sul, que acontece também no Fanerozoico, a gente tem a formação do Oceano Atlântico e nesse processo um grande derrame de lava, tanto na África, mas principalmente aqui sobre a bacia do Paraná, que são a formação Serra Geral, um grande derrame de basalto, né, e que justamente onde se tem aquele solo de coloração bem avermelhada, e que foram tão importantes na história do Brasil também. Tá? A gente tem mudanças ambientais bem evidentes no Fanerozoico, e isso é visível graças à qualidade da informação geológica que a gente tem nesses estratos, né? Então, mais uma vez, o Fanerozoico é tão rico em informação porque ele é mais novo. Aconteceu muita coisa, realmente, mas o registro desses eventos, dessas atividades, desses animais que viveram aqui, só pôde ser reconstruído porque a qualidade da informação é muito boa. Tá? Então, por isso que a gente está sempre melhorando e descobrindo novas coisas dentro do Fanerozoico, porque a qualidade é boa de informação que a gente tem. Tá? E aqui, em termos econômicos, geologia econômica, se no pré-cambriano a gente tem os principais minérios do Brasil e sul-americanos, por que não? Não, talvez sul-americanos é um pouco questionável, porque nos Andes a gente tem eventos orogenéticos com importantes minérios se formando no Fanerozoico. Então vamos se ater ao Brasil. Então, com importantes minérios se formando no Brasil no pré-cambriano, no Fanerozoico o que a gente tem de mais importante são as reservas de petróleo e carvão. Tá? Carvão mineral, claro. Primeiro, como eu fiz lá no pré-cambriano, acho que a gente tem que começar do começo. Né? O que é uma bacia sedimentar? Tá? Então, vamos se ater aqui a essa definição, a esse conceito aqui lapidado. É uma região que recebe ou recebeu sedimentos ou material vulcânico, que, lembrando, elas podem ser vulcanos sedimentares. Então, o vulcão explode, como Krakatoa aí, né, que recentemente entrou em erupção, e todo aquele material que ele é disperso, não só o derrame de lava, mas todo aquele material, aquela pluma, né, que ele joga, sejam rochas, sejam cinzas, sejam, enfim, piroclastos, ele vai cair em algum lugar, vai se sedimentar em algum lugar. E ele não deixa de ser um sedimento, são sedimentos vulcanos sedimentares. Por isso que o autor aqui fala que é uma região que recebe ou recebeu sedimentos ou material vulcânico. Esse material vulcânico nada impede de ser também na forma de sedimentos ou um derrame de lava, como aconteceu no basalto. Abaixo de um nível base de erosão, tá? Resultando em um pacote de rochas que registram processos geológicos e geotectônicos associados com a evolução dessa região. Por que ele fala abaixo do nível base de erosão? Porque a gente está em um local em que a quantidade de deposição é maior do que a erosão. Porque se a quantidade de erosão fosse maior que a de deposição, as bacias sedimentares não conseguiam deixar seu registro até os dias atuais. Então é por isso que ele faz essa colocação. Então a bacia sedimentar é um jogo de equilíbrio entre deposição e erosão, em que a deposição prevaleceu, ou pelo menos na história geológica aí, né? Talvez agora a erosão seja predominante, claro, mas no momento da sua formação a deposição foi mais forte que a erosão. E também sofre com o processo de erogênese e isostasia em sua configuração. Né? Então o equilíbrio aí da crosta também é determinante. A base da sedimentação vai ser sempre um embasamento cristalino aqui no Brasil, então o pré-cambriano é importante por isso. O pré-cambriano vai ser a base de qualquer bacia sedimentar por aqui. Tá? Então a gente tem um embasamento
pré-cambriano brasileiro, não que seja sempre isso, tá? Mas de modo geral, que é resultado de processos endógenos da dinâmica interna do planeta Terra, e a sedimentação, que é um resultado de processos exógenos da superfície terrestre, da dinâmica externa do planeta Terra. Tá? Tendo isso em mente, aqui uma bacia sedimentar. Tá? Então, desenho esquemático, a gente tem tudo em marrom como embasamento cristalino, digamos assim, e entre essas variações de cota, entre essa variação geomorfológica importante, a gente tem áreas de cotas mais baixas, onde vão tender a acumulação de sedimentos. Tá? Sedimentos esses que podem ser provenientes do próprio escudo cristalino, principalmente dessas áreas mais altas dos entornos. Esse sedimento vai descer por gravidade, por força da água, por vento, em outras situações, e vai constituir as bacias sedimentares, geralmente formando estratos horizontais, tá? Que depois podem sofrer processo de deformação. Aí também uma figura esquemática, né, de uma bacia sedimentar. Então tu vê que em marrom mais escuro a gente tem as rochas pré-cambrianas, né, aqui do Brasil. E em marrom mais claro a gente tem a bacia sedimentar de Taubaté. Deixa eu sair aqui rapidinho da tela. Aqui. Bacia sedimentar de Taubaté. Então tu vê que fica bem claro que são as rochas pré-cambrianas que vão consolidar aí a base, né? Vão consolidar aí o arcabouço, vão considerar a estrutura, né? A fundação para a consolidação das bacias sedimentares. Nesse caso é legal ver ainda que a bacia sedimentar está entre justamente a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Então são pontos com elevada cota topográfica, com uma geomorfologia específica, e a gente tem uma depressão entre elas, que vai favorecer o acúmulo de sedimentos, e é um acúmulo significativo de sedimentos, né? A gente vê que essa espessura é bem representativa, né? Seguindo. E claro, a gente tem vários processos, né, que configuram os ambientes deposicionais. Então a gente tem N tipos de ambientes deposicionais que vão ter estruturas sedimentares próprias, né, que além de deixar o registro da história natural do planeta, carregam características muito específicas que vão ser fundamentais para a consolidação da vida e dos diferentes tipos de vida. Tá? Em outro vídeo a gente vem falar de ambientes sedimentares com mais calma, falar de estuários, falar de rios, tipos de rios e assim por diante. Mas é importante pensar que nem todo depósito sedimentar vai ser igual. As bacias sedimentares vão constituir seus estratos de acordo com o ambiente de sedimentação do qual foram originados. Então, compreender que ambiente é e quais as estruturas sedimentares que caracterizam esses ambientes é fundamental. E o bom disso é que a gente pode ver muita coisa acontecendo hoje. A gente pode ver dunas reais, né? Tu vai numa praia, tem lá as dunas, ou qualquer outro lugar que tenham dunas, e tu vai ver que os processos de formação dessas dunas dão características a elas que são similares às dunas que a gente encontra no registro fóssil do passado. Então aí a gente vê processos geológicos acontecendo hoje, né, que carregam características similares aos processos do passado. E com isso que se desenvolveu boa parte da geologia, principalmente da geologia sedimentar. Aí, ó, por exemplo, a duna. Deu o exemplo e aqui está ela. Então, as dunas que se formam por processos eólicos, né, são depósitos eólicos, areia seca, ela tem que ter um tamanho específico para que aquele vento da região seja capaz de transportá-la e vai assentando de uma forma de depósito que tem uma estrutura muito típica. Tem ângulos muito próprios, sabe? Tem uma estrutura, se tu cortar uma duna, você vai poder ver a estrutura dela típica se repetindo em várias dunas no mundo. Lógico, existem vários tipos de duna, mas de modo geral elas têm características básicas de um depósito eólico que se repetem e que também vão poder ser observados nas rochas, né? Aqui um exemplo é a formação Piramboia, que é um resultado de quê? De depósitos eólicos, do transporte eólico, tá? Que configurou, depois de milhões de anos, a consolidação dessas estratificações cruzadas. Então hoje a gente vê essa estratificação cruzada e fala, nossa, que bonito, que legal. Mas na verdade ela é um reflexo do ambiente sedimentar que ela estava, que no caso são de dunas.
Então, essas estruturas que a gente vê hoje, na verdade, têm o mesmo princípio, a mesma regra de formação que as estruturas que a gente vê do passado. Então, é basicamente assim que se faz a reconstituição dos ambientes sedimentares do passado e se pode analisar também a evolução do planeta Terra, a história do planeta Terra, a história natural. Tá? Aqui outro exemplo, a gente tem um lago, né, do lado esquerdo aí, vocês estão vendo, um lago bonito, não sei de onde é esse lago. E aqui do lado direito a gente tem uma mina, provavelmente, que tem duas formações, a Curaçao Irati e a Corumbatei. A gente tem características nesses depósitos sedimentares da Irati e Corumbatei que remetem ao seu passado, ao seu ambiente de deposição. A gente vai ter lá sedimentos finos, estratificação laminada, né, estratificação horizontal, plano paralela, e coisas que podem nos remeter ao ambiente sedimentar do passado. Qual é esse ambiente sedimentar do passado? Opa, essas características podem estar sendo cruzadas com a formação Irati ali com o depósito lacustre e que sofre influências disso, daquilo, etc. Então, as características do processo sedimentar, do depósito, do ambiente sedimentar vão ficar registradas nas rochas. E a mesma coisa com os rios. Então hoje a gente tem os rios com seus canais bem consolidados e eles vão consolidando o que? No subsolo, ali no substrato, eles vão retrabalhando o sedimento e consolidando estruturas. Essas estruturas acabam sendo preservadas no registro geológico e aqui estamos, milhões de anos depois, analisando rios que hoje não existem mais, como aqui a gente pode ver no cantinho direito. Ali a gente tem estruturas com estratificação cruzada acanalada, tá? Que tem relação direta aí com canais, com depósitos fluviais do passado. Então a gente tem depósitos fluviais do presente, construindo estruturas sedimentares, que quem sabe daqui milhões de anos aí o pessoal de Star Trek, os Borg, sei lá quem, possam vir analisar, nossa, esse era o rio tal. E como a gente não pode fazer isso, porque a gente não vive tanto, a gente está olhando agora milhões de anos para trás, no registro geológico das bacias sedimentares, os depósitos do passado. Tá? Então, é basicamente esse o princípio. Né? As coisas que a gente vê do passado continuam acontecendo e continuam se formando, infelizmente numa escala de tempo que está além da nossa capacidade aí de observação. Aqui um outro tipo de depósito sedimentar também bem importante, que são os de origem química. Aqui na foto do lado esquerdo a gente tem um calcário, né, que é resultado da precipitação em águas mais calmas, ricas em carbonatos, né, claro. E essa deposição química, né, essa precipitação química, mais precisamente, ela tem condições químicas de temperatura, pressão bastante específicas, até de agitação da água, turbidez, etc. Então, isso vai nos determinar também como eram as condições climáticas com que esse calcário se formou no passado. E o registro fóssil, né? Então, o registro fóssil também nos dá características ambientais importantes do passado, né? Isso não pode deixar de ter influência. Tu vai ver um peixe lá no fóssil, e o fóssil está lá no meio do Mato Grosso, está no meio do continente sul-americano. Aí tu fala, pô, o que está acontecendo aqui? Quais as características desse peixe? É um peixe de água doce ou peixe de água salgada? E assim você vai traçando. Um bom exemplo disso, que é mais antigo, é lá do Cambriano para frente, é os trilobitas, né? Trilobitas é sabido que são animaizinhos que viviam em água salgada, né? Aquelas baratinhas, a gente viu na geologia histórica isso. Mas às vezes a gente encontra em lugares hoje que estão distantes, né, quilômetros do mar. Então a gente sabe que teve uma importante mudança no termos de trato de mar, em termos de conformação dos continentes, que fizeram que isso seja possível. Naquele lugar haviam animais marinhos, né? E todo esse registro vai ser usado tanto nos ambientes sedimentares quanto dos fósseis para a gente fechar esse quebra-cabeça da história do planeta Terra. É como se fosse um livro com páginas faltando. E aí tem pessoas no mundo inteiro fazendo ciência em cima disso e encontrando os pedaços dessas páginas e reconstruindo esse livro. É basicamente isso que é feito em termos
da geologia histórica, da estratigrafia, buscando nos ambientes sedimentares do passado e nos fósseis informações sobre os ambientes do passado, como era o clima no passado, como eram os oceanos, onde estavam os oceanos e assim por diante. Bacias sedimentares, de modo geral, elas variam, né? Não existe só um tipo de bacia, né? Então, se você gosta do tema, vale a pena se aprofundar nisso, porque tem bacias que são resultado da própria geomorfologia, das variações de cota de um relevo, são fortemente influenciadas aí pela gravidade, mas elas podem esconder por trás disso informações mais interessantes em termos de vista estrutural, porque elas podem justamente aproveitar, essa geomorfologia pode ser o resultado das estruturas presentes ali no passado. Tá? Então, essas bacias sedimentares podem ter uma ajudinha de estruturas sedimentares, de estruturas do embasamento, né, do pré-cambriano, e aí formar bacias muito específicas, como por exemplo aqui, ó, essa dica. Ela está relacionada com o quê? Com uma falha, né? Então a gente tem aqui um embasamento cristalino, aqui a gente tem indícios de movimento, né, estrutural, e aqui justamente nesse movimento se consolidou um buraco, né, uma depressão, e é nessa depressão que a bacia se acomodou, e ficando com esse perfilzinho aqui. Então as estruturas, a geologia estrutural do embasamento pré-cambriano, ele é fundamental para a gente tentar entender por que essas bacias estão onde estão. De modo geral, a gente pensa muito em bacias intracratônicas, assim, depressões amplas, arredondadas, né? Tem certa homogeneidade em sua estrutura. Mas é muito comum a gente encontrar bacias relacionadas com eventos geotectônicos, como rifts, como falhas, né? Transcorrentes e outros tipos de falha também. Então, a própria geologia estrutural é fundamental para a gente pensar em nossas bacias sedimentares, por que elas têm a forma que têm, por que elas são como são. E bem, finalmente as bacias sedimentares do Brasil. Tá, eu acho que o vídeo já ficou muito longo, estamos aí com 27 minutos. Deixa eu retornar aqui, que vocês não me viram muito hoje. Tá aqui. A gente já está aí com 27 minutos, então eu acho que vou deixar para falar das bacias sedimentares brasileiras mesmo. Vou falar bem rápido delas, mas é bom a gente ter calma e falar tranquilo. Então, no próximo vídeo, fiquem atentos que a gente volta com elas. Vamos falar um pouco das bacias aí paleozoicas, as mesozoicas também um pouco. Só para apresentar para vocês onde elas estão, como elas são, quais são as mais importantes. E aí depois você pode aprofundar seus estudos naquela que você gostar mais, naquela que você tem um carinho maior, ou naquela que é importante para o seu trabalho. Tá bom? Acho que foi um bom papo aí para a gente revisar alguns conceitos, algumas ideias que a gente já tinha discutido em outros vídeos, seja no de pré-cambriano do Brasil, seja nos de geologia histórica. Se você não viu esses vídeos, recomendo dar uma olhada, eles são fundamentais para a gente entender o arcabouço de tudo que a gente vai falar agora em termos de bacias sedimentares do Brasil. E também a gente fez uma revisãozinha rápida em termos de o que são bacias sedimentares, os ambientes sedimentares, mas também é um tema amplo que a gente pode discutir mais para frente. Tá? Então eu encerro por aqui, eu fico à disposição aí vocês, principalmente nos comentários ou lá no Twitter, né, o terra001_gm, vou deixar o link aqui embaixo também na descrição, e fiquem à vontade para sempre fazer perguntas e principalmente para trazer sugestões de temas aí para a gente conversar. Tá? Me desculpe qualquer coisa, se eu errei alguma coisinha ou outra, podem sempre colocar meus erros aí, minhas notas falhas nos comentários, porque eu gravo sem cortes, né? Vocês sabem, eu gravo numa tocada só, aí tem dias que a gente está mais inspirado, outros menos, mas espero que esteja sendo útil para vocês esses materiais, tá? E se assim for, brigadão pela força. Seguimos, próximo vídeo então, com as bacias sedimentares do Brasil, uma pincelada geral, e quem sabe a gente depois fala com elas em mais detalhe em outro momento. Um abração e tchau.